Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 140. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 22, também 1 Crônicas, capítulo 27, além do Salmo 40 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico que segue, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, onde encontro o meu abrigo. Meu escudo e força de minha salvação, minha cidadela e meu refúgio. Meu Salvador que me salva da violência. Invoco o Senhor que é digno de todo louvor e fico livre dos meus inimigos. Circuncidavam-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos dos céus estremeceram. Abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça. Sua boca, fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou o céu e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como numa tenda. Nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor. O Altíssimo fez ressoar a sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra. Ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera, do alto estendeu a sua mão, e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários, mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não pequei, separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos, e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro, com quem é puro. Prudente, com quem é astuto. Aos humildes salvais, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois meu farol. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois, quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva, e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos, para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os aniquilo e despedaço, que não mais se levantam. Eles estão caídos a meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta, e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentais da minha presença os meus inimigos, e reduzo ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os trituro como ao pó da terra, e os esmago aos pés, como o barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo, e me guardais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente, e obedece-me à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus que proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos. Me exaltais acima dos meus adversários,
e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações, e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e sua descendência, para sempre. 1 Crônicas, capítulo 27. Israelitas, segundo seu número, chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, oficiais a serviço do rei, para tudo que se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24.000 homens. À frente da primeira divisão, para o primeiro mês, achava-se Jesboam, filho de Zabdiel, e sua divisão era de 24.000 homens. Ele era da linhagem de Farés e comandava todos os chefes de tropas do primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês, achava-se Dude, o Aiota. Macelote era um dos chefes de sua divisão, que contava 24.000 homens. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Banaías, filho do sacerdote-chefe Joiada, chefe. Havia, na sua divisão, 24.000 homens. Esse Banaías era um herói dos 30 e um chefe dos 30. Amizabade, seu filho, era um chefe de sua divisão. Para o quarto mês, havia Azael, irmão de Joabe, a quem sucedeu seu filho Zabadias. A divisão contava 24.000 homens. Para o quinto mês, era o chefe Samaote, o israelita, e havia, na sua divisão, 24.000 homens. O sexto, para o sexto mês, era Hira, filho de Assés, de Tiúca. Havia, na sua divisão, 24.000 homens. O sétimo, para o sétimo mês, era Heles, o falonita, dos filhos de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo, para o oitavo mês, era Sobocai, o Rusatita, da família dos Araitas, e sua divisão compreendia 24.000 homens. O nono, para o nono mês, era Abiezer, de Anatote, dos filhos de Benjamim, e sua divisão contava 24.000 homens. O décimo, para o décimo mês, era Marai, de Netofa, da família dos Araitas, e sua divisão contava 24.000 homens. O 11º, para o 11º mês, era Banaías, de Faratom, dos filhos de Efraim, e sua divisão contava 24.000 homens. O 12º, para o 12º mês, era Holdai, de Netofa, da família de Otoniel, e sua divisão contava 24.000 homens. Eis os chefes das tribos de Israel, chefes dos Rubenitas, Eliezer, filho de Zecre, dos Simeonitas, Safatias, filho de Maaca, dos Levitas, Razabias, filho de Camuel, da família de Arão, Sadoc, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Anri, filho de Miguel, de Zabulon, Gesmaías, filho de Abidias, de Neftali, Jarmute, filho de Osiel, dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Osazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaías, da meia tribo de Manassés, em Galaade, Jado, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, de Dan, Esriel, filho de Jeroã. Eram esses os chefes das tribos de Israel. Não fez Davi a relação daqueles que tinham 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, tinha começado o recenseamento, mas não terminou, porque a ira de Deus viera sobre Israel por causa do recenseamento, e o número deles não foi relacionado nas crônicas do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Osias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. Esri, filho de Calube, era superintendente dos camponeses, que cultivavam a terra. Semei, de Ramá, das vinhas. Zabdi, de Safão, das provisões de vinho nas vinhas. Balanã, de Gader, das oliveiras, e Sicômoros, de Cefela. Joás, das provisões de azeite. Setrai, de Sarona, dos bois que pastavam em Sarona. Safate, filho de Adli, dos bois dos vales. Ubil, o ismaelita, dos camelos. Jadias, de Meranote, das jumentas. Jaziz, o agareu, das ovelhas. Eram esses os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Era ele um homem prudente e sábio. Jaiel, filho de Racamon, estava com os filhos do rei. Actofel era conselheiro do rei, e Cusai, o araquita, amigo do rei. Depois de Actofel, vinham Joiada, filho de Banaías, e Abiatar. Joabe era general do exército geral. Salmo 40, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e o conservará vivo. Há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores
e na sua doença o reconfortará. Quanto a mim, eu vos digo, piedade para mim, Senhor. Sarai-me, porque pequei contra vós. Meus inimigos falam de mim, maldizendo, quando há de morrer e se extinguir o seu nome? Se alguém me vem visitar, fala hipocritamente. Seu coração recolhe calúnias e, saindo fora, se apressa em divulgá-las. Todos que me odeiam murmuram contra mim e só procuram fazer-me mal. Um mal moral, dizem eles, o atingiu. Ele o deitado, para não mais se levantar. Até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ao menos vós, Senhor, tende piedade de mim. Erguei-me para eu lhes dar a paga que merecem. Nisso verei que me sois favorável, se meu inimigo não triunfar de mim. Vós, porém, me conservareis incolume, e na vossa presença me poreis para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Assim seja, assim seja. Muito bem, então estamos chegando ao final da história de Davi, não apenas em 2 Samuel, mas também em 1 Crônicas, e em breve faremos a transição de Davi para Salomão, em ambos os livros. Então estamos recebendo esses encerramentos para a história. Em 2 Samuel, capítulo 22, é muito semelhante ao Salmo 18. É quase como reviver o Salmo 18. É realmente notável por algumas razões. É a palavra de Deus, isso é bem notável. O Salmo 18 é um salmo de Davi depois que ele é libertado de seus inimigos e de Saul. Isso é no início do reinado de Davi, essencialmente, onde ele dá louvor a Deus por como ele o livrou de seus inimigos. Então, em 2 Samuel, capítulo 22, é um salmo muito semelhante. Revela que Davi, ao final de sua vida, louva a Deus novamente. É uma tentação para muitos de nós reconhecer que aqui está a derrota do obstáculo à nossa frente. Aqui está a conquista, aqui está a vitória, o início de uma nova página, de uma nova história. Isso era o que Davi tinha quando escreveu o Salmo 18. Todas as pessoas que se opuseram a mim, incluindo o rei Saul, agora foram derrotadas e agora estou começando esta nova vida, pensava ele. O reinado do rei Davi. Uma coisa é elogiar a derrota dele e o início de um novo capítulo. É uma coisa totalmente diferente dar louvor a Deus no final de sua vida. Porque não há próximo capítulo. Este é o último capítulo para a vida de Davi na terra. Ele poderia olhar para trás em sua vida e dizer, está feito, eu estou doente, eu estou ficando velho, o Senhor me abandonou porque estou morrendo. Mas o que Davi diz, em vez disso, o Senhor me levantou. Ele me salvou porque me ama, ele gosta de mim, ele me faz santo. Aqui está Davi no final de sua vida, onde não apenas toda a sua história é apresentada, todas as suas vitórias, as suas realizações como rei, mas também todas as falhas de Davi. Claro que vamos ouvir falar de mais alguns fracassos em breve, então Davi ainda pode olhar para trás em sua vida e ainda se alegrar. Isso é muito grande, é importante. Muitas vezes podemos olhar para trás e ver a história e depois passar para a próxima parte de nossas vidas. Mas em certa parte de nossas vidas, temos que olhar para trás e ver não só as vitórias, mas também devemos olhar para trás e ver nossas falhas. Aqui é onde eu falhei massivamente, aqui é onde estraguei minha vida. Aqui é onde eu disse não ao Senhor, onde Ele teve que me redimir mais uma vez por causa da maldade do meu coração, por causa da maldade das minhas escolhas. Davi sabe claramente da maldade que tem estado em sua vida. Então aqui temos Davi falando com Deus, conhecendo sua fraqueza, seu passado, sua própria maldade pessoal. Mas a gentileza de Deus faz com que ele seja grande. A bondade faz com que ele seja grande. A ajuda de Deus nos torna grandes. Parte disso é a graça de Deus. Davi sabe de seu quebrantamento e está em plena exibição. Poderíamos não estar cientes dos pecados de Davi, porque eles não precisam registrá-los todos em 2 Samuel. Mas foi gravado, foi transcrito. Eles foram transferidos, eram conhecidos pelo povo do reino. Imagine aqui, é Davi que conhece todos os seus pecados, e Davi sabe que todos os outros conhecem seus pecados. E ainda, mas a graça de Deus veio para ajudá-lo. Sua ajuda o faz grande. Então Davi olha para trás em sua vida e ele pode reconhecer o quebrado, bem como as vitórias. Mas Davi também percebe que este é o último capítulo de sua vida. Ele não está apaixonado por isso, ele não está corrupto por isso, ele não está respeitado por isso. Este é o grande desafio para muitos de nós. Para poder olhar para trás e dizer a verdade, para reconhecer o bem e o ruim, para reconhecer o mal que fizemos. Aqui está a maneira que eu precisava da graça de Deus. Aqui estão as vitórias que Deus conquistou para mim, para viver uma vida inteira e não ficar ressentido. Isso é uma grande realização. Chegar ao fim da vida e olhar para trás e dar louvor a Deus. É uma realização e tanto. Amanhã veremos não apenas Davi louvar a Deus pelo que ele fez, mas também louvar as pessoas ao redor dele, pelo que fizeram por ele e por Israel, para chegar ao fim da vida. E até chegar ao fim de um dia, ou semana, ou capítulo na vida de alguém, e depois escolher o agradecimento. Quando tantos de nós, depois das batalhas, poderíamos escolher o ressentimento, poderíamos escolher a corrupção,
viver a vida e não ser corrompido por ela. Isso é um milagre. Para passar por este mundo e não ser corrompido por ele, isso é um milagre. Depois de todas as batalhas, a luta, a dor de coração, as falhas, e Davi não está corrupto por isso. É um milagre. Isso é incrível. Então oramos por isso. Podemos reconhecer o bem e o mal do nosso passado. Podemos reconhecer o bem e o mal em nossos corações agora. Que possamos chegar ao final deste dia, desta semana, desta temporada e dizer a verdade e não ser corrupto por isso. Isso é um presente de Deus. Isso é uma graça. Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de orações, precisamos da graça, precisamos rezar pelos outros. Isso é o que fazemos todo santo dia. Temos uma multidão de pessoas que a gente pode até nem conhecer, mas que estão rezando por nós. E nós estamos rezando por eles. Eles estão rezando para que nós sejamos capazes de olhar para trás em nosso passado e reconhecer o bom e o ruim. E dar louvor a Deus. Dê graças a Deus. Poder viver através da tempestade e não ser corrompido por elas. Saber do seu próprio coração quebrado e até mesmo nos corações das pessoas ao seu redor e não ficar ressentido por isso. Isso é um milagre. Então vamos rezando por um milagre. Estar vivo, cada um de nossos corações, a cada dia, é um novo milagre. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.